Trabalhos corporais aquáticos e sétimo chakra. Em outros vídeos foram falados sobre o trabalho corporal aquático, os 3 primeiros chakras, o quarto, o quinto e o sexto. Sobre o sétimo chakra, muito resumidamente, a água é um lugar como se fosse um portal, um ponto de passagem para, por um lado, a gente ganhar maior consciência das formas, ter maior conforto e nitidez de se perceber multissensorialmente, habitando um corpo, um mundo emocional, a relação e a interação com outras pessoas, e um mundo mental, um silêncio, uma vastidão, então onde traz uma carga imanente de estar dançando no mundo das formas, com uma certa alegria a mais, uma certa poesia e uma certa presença, uma certa força, uma revitalização, e ao mesmo tempo levando para espaços de intuição, às vezes para espaços um pouco mais sutis, como se fossem anterior à forma. Então muitas vezes a gente recebendo uma sessão na água vai relaxando tanto que é como se fosse quase como se dissolvendo no cosmos, se dissolvendo numa presença infinita para além da própria sensação de um centro de consciência individual, de um centro de personalidade pessoal, né? Então às vezes são espaços um pouco mais impessoais ou um pouco mais cósmicos, quase como se fosse uma integração no universo, como se fosse esse ponto de passagem então do sétimo chakra para aquilo que está além do humano ou além do sentido egóico, do sentido de identidade mais costumeiro. Mas tudo isso muito bem conciliado com a consciência nos níveis físicos, nos níveis emocionais e nos níveis mentais, com essa carga de imanência bem costurada, bem satisfeita, para em alguns momentos ter esses rompantes em direção ao sublime, ter esses rompantes em direção a algo a mais. Inclusive é bastante interessante quando a gente pode trabalhar na posição horizontal, o corpo ali na horizontal recebendo uma flutuação. Essa própria posição de estar com o centro do Hara, o centro energético, o centro emocional em direção ao céu, seja numa piscina, seja em trabalho em águas naturais, é quase como se fosse uma sensação de entrar em contato com a dança das esferas, com a dança dos planetas, com a dança cósmica, como se fosse o corpo rodopiando na água, fosse uma versão microcósmica do que numa versão mais macrocósmica fossem os planetas girando e ondulando em torno ali do sistema solar. E quando a gente fecha os olhos e vai rebuscando uma experiência interna, dependendo do nível de sensibilidade, do nível de relaxamento que a gente tem, é como se fosse essa sensação, esse escuro de quando a gente fecha os olhos e olha para dentro, fosse a sensação de que por dentro a gente fosse feito dessa matéria galáctica, dessa matéria estelar. Então isso vai dando essa noção de que a gente pode eventualmente, literalmente ser feito de matéria das estrelas. Então quando isso acontece, dá essa sensação de uou, é uma experiência diferente desse aconchego mais fetal, é diferente de um aconchego, dessa ressonância emocional com outro ser humano, enfim, é diferente dessas emoções um pouco mais animais ou um pouco mais humanizadas, mas como se fosse algo um pouco mais celestial. E na água, isso muitas vezes vai vindo de maneira bastante bela, bastante palpável e de maneiras que dá para ficar bem proporcionada, porque a gente tem a oportunidade de crescer numa consciência corporal, emocional, espaços mentais de silêncio, ainda humanos dentro do registro da personalidade, e às vezes esses outros rompantes, às vezes parece que essas outras escalas de experiência, mas depois voltando para um senso de equilíbrio, voltando para o corpo, voltando para um senso de humanização enriquecida. Então esses pequenos faíscas de transcendência na água podem acontecer de maneiras bastante interessantes que remetem como se fosse um portal para outras dimensões de níveis de consciência, para outras dimensões de escala, de magnitude, de uma maneira ancorada, bem desenhada, de uma maneira complementar ao senso de humanização que acontece através da consciência corporal, emocional e mental. Então na água isso vai acontecendo talvez de maneiras muito gentis e muito belas, assim, a gente vai navegando pelo reino do humano e às vezes em alguns momentos visitando alguns outros reinos, mas voltando para o humano muito satisfeito e muito bem-humorado.